Olá, paz do Senhor, começando mais um vídeo da série. Vou dar continuidade a respeito do assunto criação de ovinos. Mas como esse acho que é o quinto vídeo que eu estou fazendo em seguida, então estou um pouco cansado, minha vista está muito ruim. Mas mesmo assim eu vou fazer para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai, o Senhor Santo, Salvador de Israel e dos cristãos, porque são o povo de Deus aqui na terra. Então, continuando a série, eu vou começar falando sobre a lição bíblica deste tema que eu incorporei na questão da lição da criação de ovinos, que é a lição bíblica em defesa da fé cristã, combatendo as heresias, as antigas heresias, que se apresentam com nova aparência. Está chovendo muito lá fora e está fazendo muito barulho, está me atrapalhando bastante. Não sei se o som da chuva está atrapalhando também o áudio do vídeo, mas vamos continuar. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Esta é uma série que eu comecei junto com o estudo da criação de ovinos. Então, eu vou ler aqui que as heresias, elas são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então é isso que nós estamos aprendendo. Então, para a pessoa ficar mais entendida no assunto, para o irmão que está assistindo os vídeos ficar mais protegido destas heresias, seria interessante ler Mateus capítulo 7, versículo 15, que se trata do cuidado para não ser enganado ou enganada pela aparência. Então a questão da aparência externa, ela é muito crucial, porque a gente vê várias igrejas protestantes misturando várias coisas que não tem nada a ver e que não condiz com a palavra que está escrito no ensinamento da Bíblia e principalmente no ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles interpretam, eles compreendem, eles fazem errado, erroneamente. E eles misturam as coisas do mundo, tanto na parte de religião, política, questão militar, econômica, financeira, educacional, com a questão da verdadeira palavra de Deus. Então a aparência é uma coisa muito importante, porque a gente vê os líderes religiosos protestantes com uma aparência de santos, de homens de Deus, de pessoas que são irrepreensíveis. Mas aqui Jesus Cristo está revelando que não é assim. Então, continuando a segunda parte do estudo, vamos falar a respeito do assunto
que está escrito no versículo 29 de Atos dos Apóstolos. Como eu já venho falando nos vídeos anteriores e vou continuar falando nos próximos vídeos. Para entender melhor o que eu estou falando, assista os vídeos e acompanhe todos os trechos. Então, no versículo 29 do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 20, está escrito assim. Eu vou até lá porque eu não tinha programado este detalhe ainda, né? Então eu vou me deslocar, vou pegar a minha Bíblia e chegar até o livro de Atos dos Apóstolos e ler o capítulo 29, que está escrito assim. Porque, o versículo 29, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Está vendo? Isto é uma prova cabal, é uma prova irrefutável do que nós vamos começar a falar agora, que demonstra com toda clareza para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de religião, que mistura o cristianismo com outras religiões, que está errado este procedimento. Então, o que significa, entre aspas, depois da minha partida? É isto que eu acabei de ler agora, no versículo 29, que Paulo, o apóstolo Paulo, que os católicos chamam de São Paulo, ele escreveu assim, aliás, Lucas escreveu assim, que Paulo disse, porque eu sei isto que Paulo disse para a igreja, mas a igreja que estava espalhada no mundo, não para a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém também foi o alvo desta palavra, mas eles tinham outro ministério que era comandado pelo apóstolo Pedro, Tiago e João. Mas Paulo está descrevendo assim, depois da minha partida, ele está falando para as igrejas que são as igrejas dos cristãos espalhadas no mundo. Na época que Paulo estava comandando as igrejas dos gentios, entre aspas, porque o cristão ele não pode ser gentil, mas as igrejas estavam espalhadas pelo mundo. E os gentios, eles são mundanos. Por isso que Jesus Cristo mandou Paulo pregar para os gentios, para eles se transformarem em cristãos, como Jesus Cristo mandou Pedro pregar para os judeus e israelitas, para eles se transformarem em cristãos. Só que Paulo estava tendo êxito, mas o apóstolo Pedro, apesar de tudo, ele estava tendo complicações, porque ele tinha um pensamento diferente, porque o apóstolo Paulo, ele era mais cristianizado e Pedro, ele era mais judaizado. Então, no versículo 29, Paulo estava dizendo assim, depois da minha partida, essa partida a gente pode interpretar em vários sentidos, como sendo a morte dele, ou como sendo ele saindo da onde ele estava
indo para outro lugar, aqui na terra, antes de morrer. A partida significa quando ele se aposentar, entregar o ministério na mão dos cooperadores, dos ministros, dos anciãos, que posteriormente iriam ser encarregados de continuar presidindo e ministrando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que tomar cuidado que a igreja cristã de hoje em dia é uma igreja que ela é oriunda da igreja que os apóstolos estavam comandando. Mas hoje em dia existem esses lobos devoradores, estes lobos vorazes que estão no comando da igreja cristã. Isto está errado. Então Paulo ele já estava anunciando, e ele diz aqui na terceira parte do versículo 29 do capítulo 20 do livro de Atos: entrarão no meio de vós lobos cruéis. Então são vários tipos de lobos cruéis, lobos devoradores, como eu já citei o versículo falando sobre isso no vídeo anterior. Lobos vorazes, são lobos que são a semente do mal, que são esses homens que desde a época do Egito, quando o povo de Israel era dominado pelo faraó, eles existem porque eles querem se aproveitar das pessoas incautas que não têm conhecimento. Por isso que a pessoa, o homem, a mulher, ela tem que largar tudo que tem e entregar para os pobres, porque o reino dos céus é dos pobres. Por isso que é um mandamento perfeito que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados prega, pratica, cumpre, guarda, exerce, executa de uma maneira muito especial e particular, para que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha o seu ministério de apostolado, como está escrito na palavra, reconhecido pelo nosso Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, que todo mundo desconhece, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que o apóstolo Paulo revelou ao Deus desconhecido, que ninguém conhece. Esse Deus criou o mundo, os céus e a terra, e tudo que nele há. Por isso que as pessoas estão com a vida modificada, no sentido de que elas não entendem o que está escrito na palavra de Deus, nas escrituras da Bíblia Sagrada. E esses lobos cruéis, eles distorcem, invertem, confundem toda essa doutrina que Jesus Cristo ensinou e pregou através dos apóstolos, que não pouparão ao rebanho. Ou seja, eles não têm amor, não têm misericórdia pelo rebanho. Esse rebanho que eu vou começar a falar agora. Porque Jesus Cristo, ele me
escolheu para mostrar para a humanidade e para os cristãos e da igreja, Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que nós temos que viver pensando nas bênçãos e nos bens que o Deus Todo-Poderoso, o Deus da luz, não o demiurgo, que é o Deus das trevas, ele deu para a gente, mesmo a gente ainda estando vivo aqui neste mundo, porque nós somos a nação escolhida, nós somos os filhos que são santos, mansos, porque a palavra pobre significa mansidão. Então, nós herdamos todas as coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo herdou, por isso que ele é Deus agora, nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas que são do mal, que estão infiltradas dentro da igreja, elas querem mudar isso para que o povo de Deus siga os pensamentos e a doutrina errada. Então, eu vou apresentar agora o quinto item da série que nós vamos estudar através da criação de ovinos, que faz parte do rebanho, que seria a criação de ovinos de corte. No vídeo passado eu apresentei o curso sobre alimentação de ovinos de corte. Agora nós vamos aprender a criar os ovinos de corte, para a gente se alimentar e ser aprovado dentro do aprisco do nosso Senhor Jesus Cristo, que seria este curso aqui que eu vou mostrar a capa. Então, nós vamos começar a estudar este curso. Então, este é um volume da série Criação de Ovinos. E sobre o assunto, a produção de carne de cordeiro de alta qualidade é uma atividade com grande potencial de mercado, principalmente nos grandes centros urbanos. O programa do curso ele é constituído de raças e cruzamentos. Este assunto é importante porque eu tinha um livrinho da série que falava sobre as raças e cruzamentos e eu acabei perdendo porque eu morava na rua e a minha condição era muito ruim, mas mesmo assim eu consegui preservar com bastante cuidado, com bastante zelo, o material do curso. Como eu já venho falando, que o curso ele é constituído de livro e DVD, que seria esse aqui. E graças a Deus eu acho que eu consegui preservar todos os DVDs. Depois, se estiver faltando algum, daí eu avisarei. Mas esse curso, ele tem vários livros, e os títulos são variados. Então a gente vai aprender tudo sobre ovinos. Então, ou seja, esse curso eu paguei muito caro, eu gastei muito dinheiro, porque ele custa muito caro. E não é um curso que se encontra facilmente na internet, porque é um curso que ele é particular. Então, nós vamos aprender tudo isso para poder se manter vivo graças ao poder do Espírito Santo, que tem me glorificado, porque eu tenho feito aquilo
e a vontade daquilo que o nosso Senhor, Deus Pai, Deus Filho, que ensina que nós temos que ser obedientes, quer que nós façamos. Porque no livro de Filipenses, capítulo 2, está escrito que o querer e o poder, o querer e o fazer, não é nosso. O querer e o fazer é do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se eu cheguei agora nesta condição, é porque o Deus Pai verdadeiro, Ele quis. Então agora eu vou continuar para fazer mais sobre os detalhes da obra que Deus quer que eu faça. Então, nós vamos ler no programa do curso. Nós vamos ver no programa do curso. Vamos aprender. Vamos estudar. Serei a escola da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. E eu vou ser o narrador para demonstrar todos os cursos e para dirigir a narração dos cursos para a gente aprender na prática, na teoria e na vida real. Para a gente montar um negócio, para a gente poder criar a comunidade cristã evangélica do jeito que tem que ser feita. Então, nós vamos aprender sobre as raças e cruzamentos da criação de ovinos de corte. Vamos aprender. Existem outros tipos de ovinos também, mas essas raças e cruzamentos vai ser especificado para os ovinos de corte. Fatores que afetam o crescimento e desenvolvimento dos cordeiros. Vamos aprender manejo reprodutivo. Vamos aprender cuidados na gestação com o recém-nascido e na desmama. Vamos aprender sistemas de terminação. Vamos aprender experiência da fazenda Forquilha, que seria uma alusão ao exemplo de como eles criam, uma empresa que criam animais de criação de ovinos de corte. Vamos ver também a experiência que eles podem passar para a gente. E o manejo sanitário, vamos também descobrir como fazer. E carcaças e carnes de alta qualidade. Então é um negócio, é um ramo que vai ajudar tanto na parte espiritual como na parte carnal da vida do homem cristão, para poder fazer o cumprimento das profecias da palavra do Deus Pai e do Deus Filho, que diz que nós temos que viver igual os cristãos viviam na antiguidade. Eles viviam pela fé, o justo viverá pela fé. Então, eu vou voltar ao livro de Êxodo e continuar falando a respeito da escravidão dos dias do povo de Israel e os nossos dias, como eu estou provando que nós somos escravos igual o povo de Israel era no tempo do Império do Egito. Então, eu parei no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 1,
versículo 10. Agora vou para o versículo 11. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramessés. Então, esta parte ela é muito importante. É um estudo muito interessante que Jesus está me dando o poder de revelar. Porque nesse versículo 11 eu consigo comprovar toda esta minha tese, essa minha teoria que eu estou falando, desde os primeiros vídeos que eu estou fazendo sobre estas séries. Que nós, os cristãos, estamos nesta condição que eu li agora. Preste atenção. Como os judeus israelitas estavam na época do Egito, há milhares e milhares de anos atrás. Agora não tem nada a ver com a vida que eles vivem. Porque eles vivem uma vida abundante, de luxo. Porque eles se entregaram ao Deus das trevas. Mas aqui, neste período, este povo era diferente sobre esses aspectos. Mas agora eu vou comprovar que os cristãos estão vivendo agora, este sofrimento da escravidão da humanidade, principalmente o sofrimento da escravidão cristianizada, tem a ver com isso que eu vou descrever agora. Preste atenção. E puseram sobre eles maiorais de tributos. Ou seja, quando o povo de Israel, das 12 tribos, os filhos de Israel, estavam presos lá no Egito, o faraó, que tinha assumido o governo na época depois que o José do Egito morreu, ele teve essa ideia, essa sabedoria do mal para colocar homens de confiança, maiorais, homens poderosos, para reger o povo de Israel através de tributos. Por isso que se chamavam maiorais de tributos. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Hoje em dia, no nosso tempo, onde a gente vive aqui no Brasil, existem esses maiorais de tributos. Quem são? São os homens que trabalham para o governo, que são os fiscais, que são os políticos, que são toda a classe do sistema público, servidor público. Esses são os maiorais de hoje em dia, que escravizam não só os cristãos, mas a população do Brasil inteiro. Por quê? Porque eles cobram impostos, eles são radicais. Se a gente não anda na linha, não paga os tributos, a gente é punido. Então, o mesmo sistema ainda está imperando, o mesmo sistema do passado, do Império Egípcio, ainda está funcionando dentro do nosso sistema agora, depois de milhares e milhares de anos. Por isso que nós vivemos na escravidão.
E é por isso que nós temos que sair dessa escravidão. Então, esses são os maiorais de tributos. Para quê? Para que os afligirem, ou seja, para os afligirem com suas cargas. O que significa isso? Porque o povo de Israel, eles eram já coagidos a se submeterem à escravidão que os egípcios, o faraó, estava fazendo com que eles trabalhassem para o povo das nações gentílicas, que era os egípcios, porque eles eram muito poderosos nesta época. Então ele queria afligir mais este povo israelita com os trabalhos forçados e pagamento de cargas tributárias, porque a pessoa trabalhava, o israelita trabalhava e tinha que pagar imposto, como acontece hoje. A gente trabalha e só paga imposto. Está vendo? É a mesma coisa, é o mesmo sistema. É o sistema do mundo. Por isso que Deus e Jesus quer que você saia desse sistema. Esta que é a mensagem de hoje. É uma prova. Este é um dos versículos mais contundentes que prova tudo isso que eu estou falando. Porque eu já venho fazendo os vídeos falando do termo hoje com H maiúsculo e com H minúsculo, que está escrito nos cursos que eu estou demonstrando através dos vídeos que eu estou fazendo a partir de agora. Então, continuando no versículo 11, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramessés. Então, esses judeus, eles construíram as cidades dos egípcios, que seriam essa cidade chamada Pitom e Ramessés, através da edificação que essas cidades se chamavam de armazéns. Então, esses tributos, que eram as cargas pesadas, eram o esforço físico, mental, corporal, espiritual, que o povo judeu israelita fazia para esses dominadores. É a mesma coisa que acontece hoje. Só que hoje é diferente o nome desses dominadores. Antigamente era faraó, egípcios. Hoje é governo, senado, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Tribunal de Justiça, todo esse organismo, essa organização, líderes religiosos, empresários, eles são tudo uma raça que dominam os cristãos, entendeu? Esse versículo está dizendo isso que eu estou falando. Então, esse vídeo vai terminar por aqui, com esta super revelação. Nós estamos vivendo no Império Egípcio, disfarçado de novo mundo, como está escrito nos livros de conhecimento humano, que as Américas foi batizada pelos conquistadores como sendo
Novo mundo. E quem é os conquistadores? São os povos europeus. São outra raça que domina o mundo hoje em dia, como está escrito em Gênesis capítulo 9. Que está escrito assim: os que são da tenda de Jafé iria dominar os que são da tenda de Sem e de Cã. Então, os jafetitas, eles estão dominando o mundo, que são os europeus. Por isso que eles dominam a raça africana, a raça do Oriente, os asiáticos e a nossa raça, que é a raça dos americanos, ameríndios. Então fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.